Boa noite a todos. Graça e paz, queridos. Agora me dá um sorriso. Isso aí. Vamos abrir nossas Bíblias. Marcos capítulo 10, versículos de 32 a 52. Marcos capítulo 10, versículos 32 a 52. Oremos. Humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, e Ele vos exaltará. Sim, Senhor, na Tua presença, sempre na Tua presença, Senhor. E na Tua presença agora, rogamos ao Teu Espírito Santo que deixou para nós, para que não ficássemos órfãos, mas que está em nós e está em nós agindo, rogando agora que Ele haja em nós, abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos corações e principalmente abrindo a nossa vontade de ouvir e seguir a Tua palavra, a palavra do Senhor Jesus. Tudo isso rogamos em nome de Jesus. Amém. Façamos a leitura de forma alternada, Marcos 10, 32 a 52. Os homens comigo, as mulheres nos ímpares, estavam de caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que deviam sofrer, dizendo: hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. E ele lhes perguntou: que quereis que eu vos faça? Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Pois vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes:
sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os teus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Juntos todos. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus no que está lá fora. Recebemos como palavra de Deus. Tudo bem, queridos? Esse tema que está aqui, ame a sua igreja, aqui ela. Está aqui. Você disse que é sua, mas na verdade é de quem? É do Senhor Jesus. Ele é o dono. Eu estou bem lembrado quando a congregação de Monte Alto, no estado do Rio de Janeiro, perto de Arraial do Cabo, foi transferida da igreja de Cabo Frio para a igreja de Arraial. O pastor Luiz Carlos Correia veio 19 de março de 2000 e lá vai fumaça. E ele pregou justamente isso. Esta congregação, esta igreja é do Senhor Jesus. Se a igreja é do Senhor Jesus, quem somos nós? Opa, acertou em cheio. Discípulos. Acertou em cheio. Discípulos, todos nós. E esse trecho aqui tem algo a nos dizer sobre o que é ser discípulo. Tem a dizer como não ser discípulo e tem a dizer como ser discípulo. Tem a dizer como agir como discípulo e como não agir como discípulo. E tem muito a ver como viemos nós a sermos discípulos de Jesus. Vamos descer o trecho aqui. Versículo 32. Estavam de caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Eles se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Em Marcos, essa é a terceira vez que Jesus vai anunciar que ele vai morrer. E eles ainda não, vamos lá na palavra do Rolando Lero, não captaram a mensagem, guru. Não captaram de jeito nenhum. Por quê? Que ele era o Messias, eles estavam convencidos. Mas Messias não morria. Messias não sofria. A visão deles estava tapada para esta ideia nova que chegará. Será uma nova revolução quando Jesus morrer e ressuscitar. Tudo vai ser diferente. Mas até então eles não sabiam isto. Cheios de apreensões. O que ele diz? Eis que subimos para Jerusalém.
E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Mas na mente desses que estão aqui, eles só veem uma coisa: uma revolução de uma forma nacional, uma revolução que vai tirar Roma do caminho, uma revolução que vai instaurar o reino a Israel de novo. Até no dia da ascensão ainda fizeram a pergunta: Senhor, esta é a hora em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus disse não. Então agora, esses que estão com essa mentalidade, que haverá uma grande troca de governo, vem dois discípulos. 2 discípulos que estão com Jesus desde os primeiros dias do seu ministério. Os filhos do trovão, Tiago e João. Eles já estão querendo, querendo um lugarzinho na prefeitura. Ou querem, por exemplo, talvez um ministério da fazenda e o ministério das relações exteriores, ou mais importante, o ministério de sei lá o quê. Eles querem um lugarzinho. Em Lucas é a mãe deles que vem pedir. Mas eles estão pedindo sim. E como é que eles fazem a pergunta? Versículo 35. Mestre, queremos que nos concedas o que vamos pedir. Conhece esse aqui? Dá. Quantas promessas foram feitas nesta última eleição, de um lado e do outro? Hein? Quantas serão cumpridas? Ou cumpridas, não sei qual que vai ser. Mas esses estão querendo o quê? Uma posição. Eles são discípulos já com 3 anos e lá vai meses de discipulado e ainda estão pensando desta forma. É uma maneira de não ser discípulo. Jesus respondeu-lhes uma pergunta assim, ó, e ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Eu vou voltar a essa pergunta depois. O que quereis que eu vos faça? E ele diz: permita-nos que na tua glória, não glória eterna, glória terrena, nos assentemos à tua direita e outra à tua esquerda. Aí Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, receber o batismo com que eu sou batizado? Qual é o cálice? O cálice amargo de carregar sobre si os pecados do mundo. O cálice amargo de ter separação entre ele e o Pai e o Espírito durante um tempo. O cálice amargo da morte, o último inimigo. Qual é o batismo? O batismo de sangue na cruz, onde ele será imerso nos pecados da humanidade. Aquele, gente, não era um monte não, viu? Era o lixão da cidade, perto de uma escarpa onde até recentemente podia-se ver quase que a figura de uma caveira. E ali ele vai ser crucificado. Junto com o lixo estava todo o lixo da humanidade sobre ele. Se quiser saber, o lixo de todos nós estava sobre ele. E esse é o batismo. E eles respondem sem saber. Disseram-lhe, versículo 39, podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que sou batizado, quanto, porém, versículo 40, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo. Boa pergunta, né? A quem compete? Ao Pai. Porque é para aqueles a quem está preparado. A gente gostaria de saber quem que são. É só esperar a ressurreição dos mortos, você vai saber.
Amém? Você vai olhar e vai ver. À direita de Jesus e à esquerda dele, você vai ver duas pessoas. Nós veremos. 41. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Como não ser um discípulo? Fazer coisas que indignam os outros discípulos. Como não ser um discípulo na igreja presbiteriana de Caldas Novas? Fazer coisa que causa tristeza para os seus outros irmãos. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. 43. Mas entre vós não é assim. Uma vez, ensinando aqui nesta igreja, anos atrás, eu falei uma frase. Eu gostaria demais que de vez em quando a gente colocasse um banner aqui, com estas palavras: entre vós não serais assim. Entre nós não é assim que somos. Os discípulos não procuram vantagem para si mesmos. Os discípulos não procuram ter posição na igreja para exibir, para ficar orgulhosos. Jesus dá a lição a esses e os outros, os 10 mais, ele diz: entre vós não é assim. 43. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, 44, entre vós será servo de todos. Uma inversão total dos parâmetros e dos paradigmas do mundo. Jesus está dizendo com toda a força: vocês estão querendo ser grandes, então não vão ser nada. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. E aí ele aponta para si mesmo, versículo 45. Podemos ler junto, 45? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servo. E a palavra usada aqui no grego é doulos, escravo, não assalariado, escravo, sem vontade própria, cuja única vontade é fazer a vontade de seu dono e senhor. Discípulo é aquele que segue a disciplina do seu senhor. Discípulo é aquele que ama o seu senhor, que serve ao seu senhor e quer servir a todos por amor ao seu senhor. Interessante, quando eles subiam para Jerusalém, a turma toda via, eles viam, mas não enxergavam o que ia acontecer. E aqui nós temos esses dois, Tiago e João, eles estão enxergando, mas eles não viam. Interessante. Agora nós vamos ver um que não via, mas enxergava. Quer ver? 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, imagine, Jericó, uma das mais antigas cidades da humanidade. Abaixo do nível do mar, uns 300 metros. Um lugar, cidade das palmeiras, onde as tâmaras eram cultivadas. Cidade antiga, a cidade cujas muralhas caíram. E aqui está Jesus saindo de Jericó, porque ele vai fazer aquela subida de uns tantos metros, em poucos quilômetros, a chegar a Jerusalém, subida. Está assentado quem que é? Cego mendigo Bartimeu, filho de Timeu, assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. O que ele clamou? Jesus, filho de Davi. Lê comigo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu usou o termo correto que era dado ao Messias. Filho de Davi.
o Filho glorioso, o Filho que há de derrubar todas as muralhas da opressão romana. Era a ideia que eles tinham. Mas Filho de Davi era um dos termos aplicados ao Messias. E Bartimeu clama ao Messias. Ele ouviu dizer que era Jesus o Nazareno, ele já tinha alguma fé sobre Jesus o Nazareno. Então ele dá a ele o título correto: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam, 48, para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o, 49. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. 51. Perguntou-lhe Jesus. O que ele perguntou? Vamos parar aqui. Aqueles dois pediram e Jesus falou o quê? Que quereis que eu vos faça? Qual era a intenção deles? A intenção deles era poder para si, posição, uma forma de não ser discípulo. E aqui Jesus fala a Bartimeu o quê? Que queres que eu te faça? Acho tão bonito isso. Jesus pode perguntar para você isso? Que queres que eu te faça? Ele pode perguntar isso? Pode. E eu lhe digo uma coisa: se você escolher o caminho de Tiago e João, você está pedindo a ele com malícia, com a falta de correção, com a falta de fé, com uma ganância própria. Mas se você responder a Jesus e ouvir a pergunta dele aqui, que queres que eu te faça? Se você responder como Bartimeu, aí está tudo bem, porque você vai ser um discípulo. Quer ver como é que ele fala? Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu o quê? Ele já tinha visto antes. Ele não foi cego a vida inteira. Não foi como aquele lá no capítulo 9 de João, cego de nascença. Esse aqui já sabia o que era ver, que eu torne a viver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e fazia o quê? Seguia Jesus estrada fora. Vamos olhar os passos que esse discípulo tomou. Primeiro nós encontramos ele assentado pedindo esmola. Segundo, ele ouve que Jesus veio. A fé vem do certo. E depois que ele ouve, ele clama. Ele quer Jesus. E ele pede uma coisa tão bonita: tenha compaixão de mim. Misericórdia, Senhor. Olha a minha condição. Quando eles disseram: chamai-o, o que ele fez? Ele deu um salto. Um cego dando salto. Como é que ele chegou a Jesus? Não sei, mas foi ter com ele. E Jesus faz essa grande pergunta. E ele fala que eu me tornei a ver. Como é que nós encontramos Bartimeu? Assentado. Como é que nós vemos ele no fim? Seguia a Jesus pelo caminho. Queridos, você quer amar a sua igreja? Você tem duas opções: ficar sentado ou seguir a Jesus pelo caminho. Você quer seguir a Jesus? Seja aquele que está de pé, disposto para o que for necessário na igreja, mesmo que seja orar por sua igreja. Você sabia que era uma grande coisa para você fazer? Posso contar um caos? Posso? Uma igreja que eu conheci nos Estados Unidos, ela começou uma coisa maravilhosa. Durante um mês,
Tinha gente naquela igreja, e também nos cultos tinha, que orava por uma das outras igrejas na cidade, o mês inteiro, pedindo as bênçãos de Deus sobre aquela igreja. Já imaginou que trabalho maravilhoso? Agora, orar por a nossa igreja, isso é responsabilidade de cada um. Orar pelos pastores, pelos presbíteros, pelos diáconos, por todos os líderes de todas as ações que nós temos aqui, e orar pela a resposta de Deus para esta igreja, para ouvir o que Deus quer para esta igreja, e orar para que Deus venha abençoar esta igreja através da minha vida. Assentado ou seguindo pelo caminho fora? Qual que vai ser? Quando os discípulos subiam para Jerusalém, eles viam, mas não enxergavam o que ia acontecer. Tiago e João enxergavam alguma coisa, mas não viam a realidade do serviço cristão. E Bartimeu não via, mas enxergou a única grande possibilidade para a vida dele, a misericórdia de Jesus Cristo sobre ele. Você conhece esse corinho? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Conhece outro? A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz. Tenho gozo celeste e prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Eu caminhando vou para a cidade santa, eu caminhando vou. Estou decidido seguir a Cristo, estou decidido seguir a Cristo, estou decidido seguir a Cristo. Para trás não volto mais. Queridos, esses corinhos são eco do nosso discipulado. Ou seguimos a Jesus pelo caminho que Ele traçou para nós, é um caminho que nos leva, através das portas da morte, à gloriosa ressurreição. A cidade santa vai descer do céu, eis que faço novas todas as coisas, anuncia Jesus, faço o céu e a terra novo, e aqui nós habitaremos com o Senhor. Mas o nosso caminho está traçado. E ser discípulo de Jesus, entrar na disciplina dele. Os discípulos de Jesus, na época de Jesus, os discípulos dos rabinos, escolhiam o seu rabino. Mas Jesus não, Ele escolheu os seus. Olhe para mim, Ele escolheu você. Escolheu você. Te chamou pelo nome. Chama-o. E você levantou e você foi ter com Ele. E Ele te deu visão. Oremos. Rogamos, Senhor, a Tua misericórdia sobre nós, porque muitas vezes queremos a importância deste mundo, esquecendo que entre nós não será assim. Rogamos então que a Tua presença conosco, ó nosso Salvador, nosso Mestre, que a Tua presença conosco nos leve a sermos discípulos de verdade. Em nome de Jesus.